あれ壁の中に何あれはたまたまあそこだけにいたのそれともPão de batata. ミケトーマ、早馬を出せ。お前を含めて4機。カックに伝えろ。 Lula, ladrão, roubou meu coração. Lula, ladrão, roubou meu coração. Oh, guys! Oh, guys! Que viagem é essa, velho? E aí galera, sou o B2 do canal Dicas do B2 e agradeço o espaço gentilmente cedido para a divulgação do meu canal, que é focado em gameplays, tutoriais, emuladores diversos e dicas para jogos de Android. Também falo de RPG de mesa e RPG online, fora alguns outros assuntos diversos. Beleza galera? Sua visita lá será uma honra e agradeço o espaço e um grande abraço para todos. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo para vocês o review de Shingeki no Kyojin, episódios 1 ao 5. Antes de mais nada, dá aquela passada marota lá no Crunchyroll. Não esqueça que todos os episódios dessa segunda temporada estão disponíveis lá no Crunchyroll. Sem mais demoras, bora lá! Mas que talvez é uma das continuações mais aguardadas dos últimos 10 anos, isso no universo dos animes, Shingeki no Kyojin retorna pelo mesmo estúdio responsável por sua primeira temporada, o Wit Studio. Esse que ganhou notoriedade, obviamente, por ter adaptado a primeira temporada da obra, e além dele, o responsável também pelos animes Owaru no Seraph e o maravilhoso Kotetsu no Cabaneri. Não. Mantendo basicamente toda a equipe da primeira temporada, sendo encabeçada por Tetsuo Araki, que já tem em seu currículo o peso de um Death Note, e a gente pode esperar que nessa segunda temporada é a mesma competência apresentada na primeira. Pois assim espero! Em que temos toda a obra passada com perfeição para as telas, além, é claro, de uma liberdade artística em um momento ou outro, como quando temos um retrocesso rápido, bem no estilão da época de fitas VHS, para mostrar os fatos acontecidos de algumas horas atrás no episódio. Bom, como essa é a primeira vez que eu trago um review sobre o anime de Shingeki no Kyojin aqui no canal, lembrando que na era mesozoica aqui do YouTube eu já havia falado do mangá, isso quando ele foi lançado no Brasil pela Panini, e eu acabo repetindo as mesmas palavras que eu disse sobre o Shingeki no Kyojin. O Hajime Isayama não é e nunca foi o melhor desenhista de mangá, e tirando o fato dele trazer um ar simplista para a obra, os erros de anatomia ou mesmo a falta de capricho lembram em alguns momentos o nosso querido tio Kurumada, lá de Cavaleiros do Zodíaco, aquelas bizarrices de perna ao contrário e coisa mais proporção ali não existe, né? Enfim. Bom, eu falo isso porque da mesma maneira que ocorre com o Mob Psycho do autor One, assim como o Bones, o Wit Studio aqui em Shingeki no Kyojin consegue transparecer e melhorar o que o autor passa em seus traços. Alguém que leu o mangá tem plena noção de que a base do traço de Isayama está no anime, então todo aquele ar de tensão e desespero que o autor impõe em seu traço ficam potencializados, isso graças ao trabalho impecável de Kyoji Asano, que transpõe principalmente a essência dos personagens, e isso desde a primeira temporada, respeitando a ideia original do autor e dando um acabamento digno à obra. Muito melhor que o autor, né? Desculpa aí, Isayama, mas esse desenho é bom pra cacete. Isayama, seu vacilão, eu coligi a sua obra. Você desenha como se tivesse problema na cabeça.
E antes de eu ser crucificado pela base de fãs aqui de Shingeki no Kyojin, afinal já basta ser odiado pelos fãs de Cavaleiros do Zodíaco só porque eu falei que o Afrodite é uma bicha louca, vale ressaltar o talento do mangaka em criar todo o universo da série, principalmente os próprios titãs, que passam toda a demência da mente humana, sendo isso inspirado pela pintura Saturno devorando um filho, de Francisco Goya. E eu achei essa informação no Wikipedia, né? Não vão ficar zangados comigo. Zangado. É pra você. Se você viveu nos últimos anos em uma caverna ou nunca soube o que é cultura nerd contemporânea, eu vou fazer como um grande canal de animes aqui do Brasil e ler a sinopse de Shingeki no Kyojin pra vocês. Fred. É pra você. Em Shingeki no Kyojin a gente acompanha as histórias do menino Batuta Eren, que vive juntamente com a humanidade, protegidos / cercados por uma muralha que os defende dos titãs. Basicamente os homens gigantes nus que se alimentam de seres humanos. Olha que coisa linda, gostosa de ver, né? Certo dia a muralha que resistia há 100 anos é rompida com um chute mais forte que o do Roberto Carlos. De longe como ele gosta, o Marquês preocupado, partiu o Roberto, uma bomba! E a partir daí, após perder a sua família, Eren resolve entrar no exército para vingar aqueles que ele tanto amava e ajudar a humanidade nessa batalha desesperadora, cheia de tesão, encanto e magia. Vale ressaltar, caso não tenha ficado claro, que é imprescindível ter assistido a primeira temporada para se situar um pouco melhor nos acontecimentos da série. Não diga! Digo! Que coisa! Lembrando que até o momento da gravação desse vídeo, o Crunchyroll ainda não possui os direitos sobre os episódios da primeira temporada, ou se algum dia eles vão trazer, enfim. E outra vez eu choro, eu choro. A segunda temporada começa exatamente de onde a primeira acabou, e após conseguir derrotar a Titã Fêmea, que se revelou ser a Annie, o esquadrão de reconhecimento se vê com um novo dilema. Seriam as muralhas feitas de corpos de outros titãs? Durante os episódios anteriores, e inclusive nesse primeiro episódio, é mostrado um pastor do culto às muralhas que se mantém irredutível em revelar a verdade e que a diria apenas para Krista, sendo ela a suposta herdeira do reino. Acho que foi um spoiler, mas foda-se, né, Dantes? Don't like being bullied by thugs. Stop that! A partir daí se desencadeiam os acontecimentos dos 4 primeiros episódios que, juntamente com essa busca a Krista, ela que estava com parte do esquadrão de reconhecimento em uma varredura em uma das muralhas, lembrando que essa varredura acontece porque os titãs estavam aparecendo acerca da Muralha Rosa. E antes de continuar, vale ressaltar que toda a construção dos personagens dos 25 primeiros episódios, como Sasha, Levi, o Irving e o próprio Cole, e todos os cadetes ali que fizeram parte da turma do Eren, tornam eles figuras carimbadas aqui na série, assim como o trio Eren, Mikasa e Armin, que passam a ter um papel um pouco secundário, pelo menos nesses 4 primeiros episódios. O que é extremamente importante, porque mesmo não tendo personagens tão únicos, se compararmos com outras obras dentro do universo do Shingeki no Kyojin, eles são bem distintos entre si, tanto visualmente quanto psicologicamente. Então não é difícil se identificar com os personagens, com a personalidade simples de alguém que viveu na floresta como a Sasha, ou mesmo com o jeitão rabugento do Jean. Já o protagonista Eren segue a linha do guerreiro, entre aspas ali, que luta pela humanidade, mas tanto o fato de termos um grande elenco de personagens, como eu disse, distintos entre si, e nesse caso não adianta torcer o nariz e dizer que o personagem X da obra Y é mais bem construído, porque o que vale aqui são os personagens da série, porque são eles que acabam interagindo entre si e indiretamente com o público, obviamente. E o próprio fato do Eren ser um tanto quanto limitado devido à sua própria falta de conhecimento sobre tudo que está acontecendo em seu mundo. Seu burro! Why are we still here? Just to suffer. Tanto a questão dos titãs, o fato dele mesmo conseguir se transformar em um titã e tudo mais, o torna um personagem bem moderno e humano, bem nos padrões de personagens da atualidade. Não sendo aquele protagonista que tem um poder oculto e que resolve tudo devido a essa habilidade, é o total oposto disso, né? Porque o Eren se mostra isso já na batalha na floresta que ele tem com a Annie, isso na temporada passada, alguém bastante frágil que precisa que alguém o guie nesse caminho. Tendo dito tudo isso, e devido à maneira como a série é levada, mesmo para os mais calejados fica difícil, mesmo porque não dá tanto tempo assim para se cansar do jeitão de protagonista padrão que o Eren tem. Esses primeiros episódios dessa segunda temporada funcionam bem por trazerem mais perguntas do que respostas. O próprio gancho da temporada passada, que é a cabeça de um titã aparecendo no meio da muralha ali, já é algo que chama bastante atenção para continuar assistindo a série.
O Titã Bestial, que além da habilidade de falar e pensar plenamente, juntamente com o segredo que o pastor do culto diz só poder revelar para Krista, que até então era uma mera coadjuvante, servem para atiçar a curiosidade do espectador. E assim como eu e para todos aqueles que acompanham o mangá, é fácil afirmar de que todas essas expectativas e dúvidas são plenamente atendidas no decorrer da história. Aliado a isso, essa segunda temporada funciona bem para reforçar o quão apavorantes são os titãs para a humanidade, tendo algumas sequências de mortes bem traumatizantes, mostrando que não importa o quão valente, fodão e picudo que o soldado seja, na hora da morte o povo ali começa a tremer, se caga todo, fica chamando pela mãe, com medo, agonia, desespero, ai meu Deus, eu vou morrer. Curiosamente, com o curto tempo de tela que alguns personagens têm, é possível criar uma certa empatia com cada um deles. Isso se deve à maneira humana com que eles são apresentados, aliado a toda a certeza que cada um transparece inicialmente, que acaba sendo esmagada por um inimigo muito mais terrível do que os titãs tradicionais. O episódio 4 se encerra com a Ymir, uma personagem que, assim como a Krista, era alguém totalmente descartável, ou totalmente secundário, mostrando sua real importância na série ao revelar que também possui o poder de se transformar em titã, isso para poder salvar esse segundo grupo do batalhão de reconhecimento ali. Com certeza a grande dúvida que essa segunda temporada trouxe foi se o tempo, e já adiantado o ponto em que a história está no mangá, acabaram diminuindo o hype para a segunda temporada da série. É curioso, porque como eu acompanho o mangá, minha ansiedade é de que apareçam logo os acontecimentos futuros e de maior impacto na série, e que de certo modo não deixa de ser um hype, né? Com certeza, como eu disse no início do vídeo, Shingeki no Kyojin é uma obra de grande impacto e até mesmo pela maneira pouco comum a mangás que o autor resolve dar, tendo minuciosamente todos os passos da série planejados, diferente de algumas obras onde o autor tende a prolongar demais, né, o que acaba prejudicando, de certo modo, o andamento da série. E não tô falando nem de Bleach nem de Naruto, tá? Eu estou sentindo uma treta! Sendo assim, Shingeki no Kyojin é uma marca comercialmente muito forte e devido às suas características marcantes ainda se manteve vivo na memória de seus fãs. Mas fica aí a pergunta até pra vocês, eu abro esse espaço pra vocês dizerem aí nos comentários se vocês acham que o hype já passou ou se o hype continuou e seus corações estavam empolvorosos esperando a série. Estou lhe respondendo, não sei. Obviamente, de uma maneira geral, Shingeki no Kyojin não é uma obra perfeita e acaba por abusar de uma dramaticidade excessiva com discursos em prol da humanidade a cada 5 minutos, né? Então, sempre alguém bradando que luta pela humanidade e que vai matar todo mundo, né? E 90% dos casos é o Eren. Enfim, esse moleque é meio doido da cabeça, né? Eu tô louco! Eu sou louco! Não, eu sou louco! Eu tô louco! Assim. Obviamente isso é quebrado por alguns personagens chaves utilizados como válvula de escape, como por exemplo a Sasha, a Ymir, até mesmo o Levi e a Hanji em alguns momentos da série. Da parte técnica, o que a gente tem, tanto em animação quanto em trilha sonora, é uma melhoria relativa em relação à primeira temporada, né? Da parte visual, uma pequena adição de CGI, colocada ali na medida certa em um momento ou outro. Fica bem legal, fica bem ok, não destoa, fica bem mesclado com a animação já tradicional, a animação 2D. Podemos chamar assim. É algo que ajuda a agregar a dramaticidade da série, o que pode desagradar os mais desavisados exatamente por esse excesso de drama. É uma coisa que eu já falei, é uma coisa que eu sempre alerto quem vai assistir Shingeki no Kyojin. Como música de abertura, a gente tem a banda Linked Horizon retornando, e dessa vez com a canção Shinzou wo Sasageyo, que segue os mesmos moldes das músicas anteriores de abertura aqui do Shingeki no Kyojin, também essas feitas pela mesma banda. Já o encerramento é a música Yugure no Tori, por Shinsei Kamate-chan. Ela é bem estilo calmo, de praxe, como é normalmente todos os encerramentos de anime. O destaque da parte visual é que o anime traz esse encerramento com umas pinturas antigas, retratando um pouco da história da humanidade ali até o momento, com os gigantes. Bem interessante a maneira como eles colocaram. Para finalizar, o episódio 5 nos traz um estreitamento da relação entre a Ymir e a Krista, inclusive revelando que a Krista é de fato a filha bastarda de um dos grandes figurões e regentes ali do universo de Shingeki no Kyojin, como eu falei no spoiler anteriormente, né? Enfim. Quem lê um mangá já sabe do que está por vir, obviamente, o quão importante isso é para o decorrer da história. Obviamente, todo esse desenvolvimento aqui no anime pode parecer um pouco corrido, mas a relação de identificação que uniu as duas, por elas serem pessoas que desejavam não ter nascido, de todo o sofrimento que elas sofreram, aquela coisa toda, são muito mais bem exploradas no decorrer da série. Sendo assim, eu provavelmente vou falar do relacionamento das duas nos próximos reviews, então fica para uma próxima. Lembrando que todo esse passado mostrado serve para encaixar bem com o gancho do episódio anterior,
Porque como fechamos o quarto episódio com a transformação da Ymir, esse prequel serve para segurar um pouco a atenção desse gancho. E como é primordial mostrar o relacionamento das duas, porque é uma amizade que vai ser bem trabalhada e algo que motiva as duas por boa parte da série, então era algo que tinha que acontecer na história. Serve para ser uma parte que não fique tão enfadonha, né? Não fique tão chato de ser mostrado nas telas, exatamente porque o gancho puxa você a querer continuar assistindo o episódio. Exatamente porque logo após isso, a gente tem a Ymir transformada em titã ali, matando todo mundo, arrancando cabeça, dando pescotapa e não sei o que tem. Tem até o direito a uma ponta solta de um passado entre ela, o Reiner e o Bertholdt, também é algo que vai ser desenvolvido mais pra frente. Aliás, nesses episódios, algumas pistas em relação ao passado do Reiner e do Bertholdt já são deixados no ar, coisas inclusive em relação a eles já são mostradas nesses episódios e obviamente quem leu o mangá ou quem releu o mangá e tá vendo a série já pescou com mais facilidade. What a good little boy. I don't My name is Jeff. A gente tem uma cena de ação muito bem dirigida, assim como todo episódio. My name is Jeff. Com destaque para o momento em que a Ymir é encurralada e que de uma maneira inteligente, algo até de certo modo meio manjado para os mais velhacos, demonstra toda a violência, a brutalidade e o terror que os titãs são capazes de fazer, sem ser explícito. É algo que tem sua importância, principalmente comercialmente falando, porque faria a série ser obrigada a ter uma classificação etária de mais 18, ou mais 30, ou mais 50, né? Obviamente isso varia de um país para o outro, né? Mas enfim, tem o seu peso, fazendo com que a série não conseguisse atingir um público tão grande quanto ela atinge. Isso é uma barbaridade. O episódio se encerra sem um grande gancho, mesmo porque a Hange, o Eren e todo mundo ali acaba salvando a porra toda, e deixando a prévia do próximo episódio com o confronto do Eren contra o Titã Blindado. Os confrontos mais aguardados, uma das mais espetaculares que estão para acontecer, mas enfim, isso é uma coisa que fica pro próximo review. Que merda, hein? No mais, o único ponto negativo que essa segunda temporada trouxe de um modo geral vem no seu total de episódios, que são apenas 12, né? Enfim. Vergonha, desgraça. Levando em conta o tempo que passou pra gente ter essa segunda temporada, o mínimo aceitável seriam 26 episódios, mas enfim, são só 12. E obviamente do ponto de vista comercial, os produtores não querem perder essa marca tão cedo e eles vão fazer a série render mais e mais anos aí. Provavelmente a terceira temporada deve demorar pelo menos mais um ano ou dois, quem sabe até 3, né? Enfim. Nesse meio tempo vão lançar spin-offs, vão lançar jogos, vão lançar um monte de coisa com a marca Shingeki no Kyojin, porque é uma marca forte, uma marca que causou impacto e causou excitação no coração da molecada. Mas é isso, minha gente. Basicamente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa segunda temporada até agora, quais foram suas impressões de uma maneira geral. Mais uma vez, não esquece de dar uma passada lá no Crunchyroll. Também vai estar na descrição o link do grupo do Facebook do Sem Fichas. Vocês começaram o vídeo, vocês viram que teve um anúncio do grande parceiro aqui, o canal do B2, Dicas do B2, com tutoriais e tudo mais. E lá são todos os participantes, todos os integrantes desse grupo aí. A gente troca ideia, zoa, faz um monte de loucura doida aí, joga paladins. E é isso aí. Eu queria agradecer profundamente a todo o pessoal que me aguardou esse tempo que eu fiquei fora aí do YouTube, né? Eu não morri, pelo menos não ainda. Dar um grande abraço pro Danilo, pro Roberto, pro Matheus, pra galera aí que tem aguardado meus vídeos. Vamos que vamos e quem sabe dessa vez essa porra vai pra frente. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou. Tchau, tchau. Uhul!